Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de atualidades preparatória para os concursos que serão realizados muito em breve pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas. Em grande destaque, os concursos para a Polícia Militar do Estado do Ceará e para a FunSaúde. Meu povo, hoje nós temos uma série de assuntos muito interessantes para serem destrinchados, tá? É o seguinte, galera, ó. Se você der uma olhadinha lá no seu edital, você vai ver que o primeiro tópico do edital se refere às questões relacionadas ao meio ambiente. É uma temática que às vezes a gente menospreza, né? Mas que é de grande valia, é de grande importância para os mais variados certames, aí, concursos, país afora. E com grande destaque para a FGV, e o destaque é tão grande da FGV que aparece logo no topo, né, dos conteúdos que serão abordados na prova de atualidades, beleza? Então vamos discutir hoje algumas dessas questões ambientais para que você possa ir, sem sombra de dúvidas, muito melhor preparado, tá? Para a tua prova, a tua aprovação já está mais do que garantida. Simbora nós! Bora dar uma olhadinha aqui no nosso material. Vou colocar aqui algumas informações importantes para vocês, tá? Vou estar escrevendo aqui algumas informações. Meu povo, para começar a brincadeira, você não pode ir para nenhuma prova de atualidades sem entender o que é o famigerado Acordo de Paris. Não pode fugir disso aqui. O Acordo de Paris, ele foi firmado em 2015 por mais de 190 países no âmbito da COP21, ou seja, a 21ª Conferência dos Estados Parte da Convenção de Mudanças Climáticas das Nações Unidas. Então você já sabe que este acordo, ele foi firmado pelas Nações Unidas no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre mudanças climáticas ou mudanças no clima, como você preferir. A humanidade hoje sofre com as problemáticas relacionadas ao aquecimento global. Meu povo, de acordo com os cientistas mais pessimistas, foca aqui em mim, minha amiga Carlinha, vai. Olha para cá. De acordo com os cientistas mais pessimistas, lá do século XVIII, que é quando começam as atividades industriais no nosso planeta, até o final do presente século, que é o século XXI, a temperatura do planeta poderá aumentar algo próximo de 4 graus Celsius. Você teria, portanto, um aumento de 4 graus na temperatura média da Terra. Perceba, não são 4 graus de aquecimento agora para o século XXI. São 4 graus de aquecimento no acumulado, do século XVIII para o final do século XXI. Esse aquecimento global, ele é causado principalmente pela queima de combustíveis fósseis. A queima de combustíveis fósseis libera o que nós chamamos de gases de efeito estufa e esses contribuem para uma maior retenção do calor aqui no nosso planeta, tá? Esse é o primeiro ponto que promove o aquecimento global, a queima de combustíveis fósseis, emitindo gases de efeito estufa, portanto potencializando o efeito estufa. Outro fator que promove também o aquecimento global, tanto de maneira direta quanto de maneira indireta, é o desmatamento, ou ainda as queimadas das grandes reservas florestais que nós temos aí espalhadas pelo planeta Terra. Então vamos organizar aqui as ideias para você não ficar com dúvida, tá? Nós temos a queima de combustíveis fósseis e nós temos o desmatamento. Estes dois associados promovem
o que nós chamamos de intensificação do efeito estufa. A Terra passa a reter mais calor do que deveria. E isso, por sua vez, gera o que nós chamamos de aquecimento global. Como eu disse antes, os cientistas mais pessimistas apontam que do século XVIII até o final do século XXI, nós podemos ter um aquecimento de algo em torno de 4 graus Celsius. E isso, obviamente, traz uma série de consequências catastróficas para a Terra, em especial, o que nós mais nos preocupamos, a existência, a sobrevivência da raça humana. Entenda, meu povo, ó, o aquecimento global, quando você aumenta a temperatura média do planeta, voltando aqui para o nosso material, para eu colocar aqui para você anotar, quando você aumenta a temperatura média do planeta, isso vai trazer uma série de modificações na dinâmica climática. Por quê? Porque vai aumentar a evaporação dos oceanos, vai derreter o gelo dos polos, aumentando, portanto, o nível do mar, vai mexer na circulação de massas de ar, vai mexer na circulação de correntes marítimas. Então, esse aquecimento global, por sua vez, induz o que nós chamamos de mudanças climáticas. Meu povo, o ano agora de 2021 foi maluco, foi loucura misturado com doideira. Nós tivemos uma onda de frio no sul do Brasil. Essa onda de frio foi tão danada que até algumas cidades no sul da Bahia registraram temperaturas como, por exemplo, de 12 graus Celsius. Uma porra dessa só não chega no Ceará, né? Eu doido pra dormir aqui num friozinho gostoso sem ter que ligar o ar-condicionado, mas não chega aqui pra gente. Houve uma onda de frio tão grande aqui no Brasil há alguns meses atrás, algumas semanas atrás, melhor dizendo, que nós tivemos registros de neve, né? Ali no sul do Brasil, algumas problemáticas como a friagem, uma redução de temperaturas atingindo até a região norte do Brasil. Em contrapartida, nós tivemos tanta da chuva em algumas regiões na China que alguns cientistas chegaram a dizer que são coisas, é um evento, essa quantidade de pluviosidade, né, que caiu na China nos últimos meses, é um evento que acontece de 1000 em 1000 anos. Vocês vão lembrar também que choveu tanto ali na Alemanha, agora também em 2021, que foram registradas gigantescas enchentes. Cenário este que, via de regra, você não tem naqueles países ali europeus, né? Acontece com grande, enfim, de certa forma, raridade. Você pode lembrar também das queimadas florestais, dos incêndios florestais, dos incêndios que aconteceram em grande medida na Turquia, que aconteceram na Grécia, uma imagem impactante, cidadãos gregos de uma ilha grega tiveram que ser retirados de casa porque a ilha estava pegando fogo. Seca e incêndios também na parte mais a oeste dos Estados Unidos, de maneira mais bruta, de maneira mais significativa. Então o clima tá maluco, meu irmão. E essas mudanças climáticas, elas estão de alguma forma associadas ao aquecimento global. Você aumenta a temperatura média do planeta e isso promove uma série de modificações na dinâmica do clima. Tranquilo? Beleza. A ONU, junto com a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, vai tentar dar uma amenizada nesse problema. Então, lá em 2015, no âmbito da COP21, volto a dizer, a 21ª reunião dos Estados-parte da Convenção sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, definiu o Acordo de Paris, que é hoje considerado o principal acordo de combate às mudanças climáticas. Esse acordo foi assinado por mais de 190 países, bateu o recorde, porque mais de 170 países assinaram logo nas primeiras horas em que o acordo esteve aberto para assinatura. Beleza? Isso comprova um certo esforço global, né, para que essa problemática das mudanças climáticas, do aquecimento global, possa ser pelo menos amenizada. E olha que eu nem citei aqui, pessoal, vários outros problemas, né? As destruições dos ecossistemas. Eu nem citei, por exemplo, o fato de que algumas áreas litorâneas
possam, por exemplo, deixar de existir. Inclusive, convido você, deixa eu te dar um norte interessantíssimo. Convido você a dar uma olhadinha. Agora, semana passada, pessoal, foi liberado um relatório extremamente, eu diria, apocalíptico do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. De acordo com esse painel, a temperatura da Terra já aumentou 1,3, alguns falam até em 1,7 graus Celsius. E aí, eles apontaram, meu povo, que se a gente não juntar esforços para limitar isso em pelo menos 2 graus, ao invés da gente ter os 4 de aquecimento, né, daqui para o final do século XXI, a gente conseguir limitar em 2, as consequências serão catastróficas. Então eu vou até reorganizar aqui. Relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, ele avalia as alterações em termos de aquecimento global e de mudanças climáticas de maneira constante. E eles emitiram um relatório, eu estou falando aqui, hoje são 20 de agosto, na semana passada, o IPCC emitiu um relatório com uma série de observações catastróficas, apocalípticas, em termos de meio ambiente, se a humanidade de fato não juntar esforços para limitar essa problemática. E a principal esperança de que isso possa dar certo é justamente o Acordo de Paris. Deixa eu tomar aqui uma águazinha, a garganta está meio seca, já dei aula que sou a peste hoje, já estou quase rouco. Vamos lá, presta atenção. O que é que o Acordo de Paris propõe? Eu queria que você anotasse o objetivo geral do Acordo de Paris, tá? O objetivo do Acordo de Paris, pessoal, é limitar o aumento da temperatura global em até 2 graus Celsius. Então, como eu disse, de acordo com os cientistas mais pessimistas, o aquecimento do século XVIII para o final do século XXI poderá ser de 4 graus. O objetivo do Acordo de Paris é limitar isso de 4 para 2, com a possibilidade dessa meta ser revista e cair para 1,5. Ficou decidido que os países se reuniriam de 5 em 5 anos para avaliar o que avançou e o que não avançou para que essa meta central possa ser cumprida. O acordo foi assinado em 2015, ele não começou a valer em 2015, começou a valer agora de 2020 para 2021, até porque ainda estava valendo o acordo anterior, que era o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto deixou de valer, perdeu validade em 2020 e passou a entrar em voga o Acordo de Paris, tá? E aí começou agora de 2020 para 2021, esses 5 anos, né, portanto, esse gap aqui, esse intervalo de 5 anos, essa lacuna de 5 anos entre 2015 e 2020, foi para que os países pudessem organizar melhor como é que eles vão fazer para bater essa meta central. Então os países assinaram em 2015, deixa eu dar o exemplo brasileiro, que talvez fique mais fácil para você entender. A Dilma assinou o Acordo de Paris, beleza? Lá em 2015, ela era a presidente da República. Em 2017, o governo brasileiro, já sob a figura do vampirão, o Michel Temer, ratificou o acordo. O que é isso, Davi? O Brasil reafirmou o seu compromisso em termos de Acordo de Paris. E nós entregamos as nossas metas para as Nações Unidas. Como é que é isso, Davi? Entenda. Esta, meu povo, é a grande diferença do Acordo de Paris para a tentativa anterior da ONU de amenizar essa problemática ambiental. A tentativa anterior havia sido o Protocolo de Kyoto, que foi assinado em 1997. Qual é a diferença do Acordo de Paris para o Protocolo de Kyoto? No caso do Acordo de Paris, meu povo, as metas, elas são nacionalmente definidas. Não é a ONU exatamente que vai impor as metas aos países. A ONU tem uma meta central, que é aquela que eu falei para vocês, limitar o aumento da temperatura global em até 2 graus Celsius, né, daqui para o final do século XXI. E aí, para poder bater essa meta central, os países devem criar as suas próprias metas. Por exemplo,
O Brasil objetiva reduzir a queima de combustíveis fósseis em 37%, podendo aumentar isso para 45%. O Brasil também planeja extinguir o desmatamento ilegal na Amazônia até um determinado prazo, embora eu ache muito difícil dessa meta ser cumprida. Enfim, então os países criam as suas próprias metas. O Brasil, portanto, é um país signatário do Acordo de Paris, nós assinamos essa parada lá em 2015, tá? E nós já apresentamos as nossas metas às Nações Unidas e já ratificamos o acordo. Portanto, nós já reafirmamos o nosso compromisso junto às Nações Unidas para tentar limitar e combater as mudanças climáticas. Tranquilo? Davi, eu já ouvi por aí que esse negócio de aquecimento global não existe. Meu chapa, vamos deixar de besteira. Vamos fazer o seguinte, ó. Depois que tu tiver concursado, você no caso que vai fazer para a PM, tiver dentro da viatura fardado, você que vai fazer para a FunSaúde, tiver lá, né, já recebendo o seu saláriozinho todo mês, tranquilo? Depois que você tiver concursado, aí você acredita no que você quiser, que a Terra é plana, que o Papai Noel existe, que o Davi não vai tomar uma hoje sexta-feira à noite. Você pode acreditar no que você quiser, mas depois que você tiver concursado. Por enquanto, se eu tivesse o privilégio de ser a pessoa incrível que você é, eu iria junto à visão das Nações Unidas. Porque essa visão das Nações Unidas é a corrente principal de pensamento, é o que nós chamamos de mainstream, tá? E é justamente o que a FGV considera como realidade. Então deixa de lado essas questões ideológicas, macho, vem pra cá, vem pro que interessa, vem buscar o teu sonho, vem buscar a tua aprovação. Ok? Lembre-se, meu povo, isso aqui é fato importantíssimo, que em 2017 o Acordo de Paris sofreu seu primeiro grande revés. O que é isso, Davi? Os Estados Unidos da América, sob a figura do senhor Donald Trump, anunciaram a sua saída do Acordo de Paris. Perceba, os Estados Unidos assinaram o acordo em 2015. O Obama, pessoal, era o presidente dos Estados Unidos naquela época, tá? Só que em 2016, campanha presidencial norte-americana, Trump do Partido Republicano, Clinton do Partido Democrata, Hillary Clinton. E aí o Trump na campanha disse o seguinte: se eu for eleito, nos meus 100 primeiros dias de governo, eu vou retirar os Estados Unidos de todas as obrigações do Acordo de Paris. E aí, pessoal, o cidadão norte-americano que votou no Trump, portanto, assinou um cheque em branco para ele tomar essa decisão. O Trump foi eleito e o grande problema do doido, pelo menos o doido de verdade, né, é que o doido promete e o doido cumpre. Trump foi eleito, não foram exatamente nos seus 100 primeiros dias de governo, mas ele anunciou, ele, como é que eu posso dizer, cumpriu a promessa dessa forma e retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Aí a galera perguntava para ele, né, por que Trump? Why Trump? Por que essa saída do Acordo de Paris? Abre aspas, resposta de Donald Trump, abre aspas. Porque aquecimento global não existe? Isso é coisa de chinês querendo prejudicar a economia dos Estados Unidos. Fecha aspas. Então, alegando que os Estados Unidos não aceitam um controle externo das suas fontes poluidoras e que esse aquecimento global beneficiaria principalmente os concorrentes da economia norte-americana, o Trump anunciou a saída dos Estados Unidos em 2017 do acordo. Só que naquela época, meu povo, eu lembro muito claramente o Trump anunciando a saída. E eu lembro que na época eu estava escutando alguns especialistas, né, e tal, nessa questão ambiental, global, e alguns deles diziam que essa saída dos Estados Unidos ainda não era, como diria a vovó, prego batido, ponta virada. Ainda não era em definitivo. Ainda não era em definitivo, porque o Acordo de Paris só começaria a valer 2020 e 2021. E em 2020 haveria um processo eleitoral nos Estados Unidos. Se por um acaso o Trump fosse reeleito, provavelmente os Estados Unidos continuariam fora do acordo. Mas se por um acaso o Trump fosse derrotado por um candidato do Partido Democrata, que via de regra é mais progressista e mais sensível a esses temas ambientais, poderia ser que aquela decisão tomada pelo Trump em 2017 fosse revertida.
E foi justamente o que aconteceu. O Trump perdeu o processo eleitoral, inclusive bastante conturbado. Eu acho que na história recente dos Estados Unidos nunca houve um processo eleitoral tão conturbado quanto esse agora de 2020, né? Houve até aquele episódio de invasão ao Capitólio, a uma das sedes do poder político nos Estados Unidos, confrontos entre manifestantes e policiais, 4 pessoas acabaram morrendo. O Trump meio que incentivou aquilo no Twitter, foi até banido do Twitter. Mas na frente, por conta desses incentivos a essas manifestações antidemocráticas, foi aberto um impeachment contra o Trump, que acabou não tendo êxito, né? Enfim, mas o Trump saiu derrotado. Saiu derrotado em 2020, foi eleito o senhor Joe Biden como o novo presidente dos Estados Unidos, é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, tendo como vice a Kamala Harris, é a primeira primeira vice-presidente mulher da história dos Estados Unidos, representando a comunidade afro-americana e a comunidade imigrante, principalmente. E aí o Joe Biden anunciou aquilo que os especialistas haviam previsto lá em 2017. Ele anunciou que no seu governo os Estados Unidos voltariam para o Acordo de Paris. Tanto que agora em abril, pessoal, de 2021, houve a famosa Cúpula dos Líderes do Clima. E essa Cúpula dos Líderes do Clima aconteceu nos Estados Unidos da América sob a liderança do atual presidente dos Estados Unidos, o senhor Joe Biden. Então vamos aqui dar uma respirada boa e prestar bastante atenção nas informações. O Acordo de Paris foi assinado em 2015, os Estados Unidos anunciaram a sua saída em 2017, porém com a vitória do Biden, os Estados Unidos estão de volta ao jogo, de volta ao Acordo de Paris. Na verdade, pessoal, tinha ficado muito feio, né? Como é que a maior potência do planeta, sobretudo do ponto de vista econômico, fica de fora, não lidera o principal acordo de combate às mudanças climáticas? É um brincalhão esse tal de Donald Trump, né? Cabinha besta esse tal de Trump. Enfim, então é isso. Esse é o Acordo de Paris. Lembre-se também que agora, no final do ano, então provavelmente as provas de vocês já terão passado, né? Nós teremos a COP26, a 26ª Conferência dos Estados-Partes da Convenção sobre Mudanças Climáticas da ONU. Davi, se a minha prova já vai ter passado, por que isso é importante? Entenda, a COP26, ela deveria ter sido ano passado, tá? Porém, entretanto, contudo, ela foi adiada por conta da pandemia, beleza? Então vai se realizar agora em 2021, lá em Glasgow, na Escócia, portanto Reino Unido, tranquilo? Então essas são as COPs, e a COP mais importante, sem sombra de dúvidas, foi a COP21, realizada lá na França, em Paris, e de lá saiu o importantíssimo Acordo de Paris. Lembre-se, anote aí, meu filho, no seu caderno, anote aí na nota do seu celular, você que não gosta muito do caderno, ou então você que tem uma memória boa, coloque aí no fundo da sua memória, no fundo do seu coração, junto com aquela pessoa especial. Coloque aí para você dar uma olhadinha depois nesse relatório do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Dá uma olhadinha lá nesse relatório, olha as conclusões, olha os prognósticos. Tudo isso pode ser de grande valia para a tua prova. Tranquilo? Vou aqui tomar mais uma águazinha. Galera, para poder combater o aquecimento global, né, e as mudanças climáticas, uma das principais esperanças está no avanço da tecnologia. Principalmente a tecnologia na questão das fontes de energia. Isso é importantíssimo, tá? A tecnologia na questão das fontes de energia. Nós precisamos investir, a humanidade precisa investir maciçamente em fontes renováveis e limpas de energia. Nós temos uma divisão aqui, ó.
nós temos as fontes não renováveis, que são quem? Os combustíveis fósseis e a energia nuclear. Essas fontes, elas são as mais importantes na humanidade hoje. São as que mais geram energia, que mais são utilizadas como combustíveis, tá? Só que os combustíveis fósseis, eles são poluentes, como nós vimos. A queima deles libera gases de efeito estufa, que geram aquecimento global e mudanças climáticas. Então essa modalidade de energia, petróleo, carvão mineral, isso precisa ser substituído por fontes limpas e renováveis de energia. Dentro da pegada das fontes renováveis e limpas, né, nós temos um grande destaque para a realidade brasileira e, se você quiser ser mais específico ainda, para a realidade do estado do Ceará. Vamos sempre dialogar com o edital. Se você der uma olhadinha no seu edital, tem lá meio ambiente e tem lá aspectos locais, aspectos globais, nacionais e locais. Tá? E o estado do Ceará, pessoal, em termos de energias renováveis, assume um grande destaque numa perspectiva nacional e eu diria até, sem nenhuma falsa modéstia, porque sou cearense e tenho orgulho de morar aqui, que é um destaque global. O estado do Ceará pode, na verdade já tem um certo destaque em termos de potencialidade para a geração de energias renováveis e energias limpas. Quais são essas energias que vão poder se destacar aqui no nosso estado? Hoje, pessoal, a principal, a mais consolidada fonte de energia renovável é, sem sombra de dúvidas, a energia eólica. Vocês já viram isso, né? Vocês já foram aí à praia, você vai com aquela pessoa especial, a morena, a loura, a ruiva, ou então você, mulher, o moreno, o loiro, o ruivo, você vai dar uma voltinha ali, é romântico demais, pessoal, saudades. Você dá uma voltinha ali em Icaraizinho de Amontada, ou Icaraí de Amontada, aqui na costa oeste, né, do estado do Ceará. E nós temos ali uma série de aerogeradores, ali é uma ilha de energia eólica. A energia eólica é uma energia limpa, não há queima de combustíveis fósseis, não há liberação de gases de efeito estufa, é uma fonte renovável porque o vento se renova. E o Nordeste brasileiro tem um grande potencial, porque nós temos mais de 3.000 quilômetros de litoral no Nordeste, tá? Nós temos um vento forte e constante o ano inteiro, embora isso possa sofrer oscilações, né, de força e de intensidade do vento, porque nós estamos em uma faixa global que é justamente uma faixa de convergência de ventos. Então, esse aqui é o diferencial do vento do Nordeste. É um vento forte e constante o ano inteiro. Você consegue aproveitar essa energia o ano inteiro, tá? Em termos de Nordeste, os destaques para a produção de energia eólica são o Rio Grande do Norte, o Ceará e a Bahia. Claro que os outros estados também produzem, mas esses três têm grande potencial. Há quem fale que a energia eólica já é capaz de abastecer 10% de toda a energia que nós utilizamos aqui no Nordeste. Ela ainda é uma fonte complementar que se relaciona a outras fontes mais importantes, como as hidrelétricas, as termoelétricas, mas vem ganhando cada vez mais destaque. Inclusive, nos últimos anos, muitos investimentos em termos de energia eólica, né? Por exemplo, nós tivemos um investimento da Vestas aqui em Aquiraz, que é uma empresa dinamarquesa de energia renovável. Aqui no PECEM nós temos a Aeres, que é uma empresa brasileira de energia eólica. Esses equipamentos começam a ser produzidos aqui. Isso nos torna, de certa forma, um pouco menos suscetíveis às oscilações da variação cambial, porque quando você compra esse equipamento do aerogerador de fora, a gente acaba sendo suscetível ao preço do dólar. Se você produz aqui dentro, isso nos blinda um pouquinho mais dessa problemática, né? A gente também não fica dependente em termos de tecnologia. Enfim, então o grande destaque é a energia eólica. Outra energia que possui, que apresenta, né, grande potencial aqui no estado do Ceará, na verdade no Nordeste, mas mais especificamente no estado do Ceará, é a energia solar. Nós temos, pessoal, no semiárido nordestino, e o Ceará é o estado mais abarcado, né, pelo semiárido nordestino, nós temos 330 dias, 310, 320 dias de sol no ano.
Então isso traz uma potencialidade tremenda para o aproveitamento da energia solar através das famosas placas fotovoltaicas, que, como o próprio nome está dizendo, são placas que vão transformar luz em volts, energia. O próprio Eike Batista, que nos anos 2000 foi um dos 10 homens mais ricos do mundo, hoje está um pouco lascado, né, como eu diria no Ceará, mas o Eike Batista, lá no começo dos anos 2000, tinha uma empresa de investimento em energias renováveis, a EBX, e a EBX chegou a investir em energia solar aqui no interior do estado do Ceará, mais especificamente no município de Itauá. Tá? Então, energia solar também, grande destaque, também é uma fonte limpa, também é uma fonte renovável. Outro ponto importante, que já existiram ideias aqui no Ceará, inclusive protótipo ali no Pecém, no Porto do Pecém, na energia das marés, ou ainda energia maremotriz. Existem diversos projetos para se gerar energia a partir da força das ondas e das marés. Aqui no Pecém havia um projeto, a usina de ondas do Pecém. Na verdade, nós temos ainda esse projeto, né? É um grande braço mecânico, aqui fica uma boia, que obviamente fica boiando sob o mar, e essa parte aqui é ligada ao continente. Tem aqui uma pneumática com água, né? Conforme a maré sobe, o braço também sobe, você gera uma pressão aqui nesse sistema com água, que se transforma em um jato d'água, isso movimenta uma turbina, e aí essa energia cinética ela é convertida em energia elétrica. Então já te dei aqui 3 exemplos de potenciais de energia para o estado do Ceará em termos de energia renovável e limpa. Energia eólica, energia solar e energia das marés. Outra coisa que eu queria falar, pessoal, isso aqui também se associa muito mais à questão de atualidades. Vou até tomar mais uma águazinha, é o tempo que você toma aí na sua casa também. Outro grande destaque é o que? Agora em 2021 foi anunciado o investimento aqui no Ceará por parte de uma empresa australiana que pretende construir aqui no nosso estado uma usina de hidrogênio verde. Isso aqui, meu povo, é especialmente importante por 2 motivos. Porque lá no teu edital tem meio ambiente e lá no teu edital também tem tecnologia e inovação. E de acordo com muitos especialistas, o hidrogênio verde será a fonte de energia do futuro. Uma série desses grandes bilionários aí, o Elon Musk, o Jeff Bezos, né? Esses caras estão investindo em hidrogênio verde e isso só comprova de que de fato há um potencial para esse tipo de energia. O que é o hidrogênio verde? O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo. Aqui na nossa casa, no nosso planeta Terra, né? Ele vai representar mais de 70% da atmosfera terrestre. E o hidrogênio ele tem uma grande capacidade de geração de energia. Para você ter uma ideia, o Sol ele é composto em grande medida por hidrogênio. E aí você tem ali não uma combustão, mas a partir da, não sei como é que chama isso exatamente, da união dessas moléculas de hidrogênio, você forma hélio. E esse processo ele é exotérmico, ele libera calor, né? Por isso você vê o Sol lá radiante e tal, liberando calor e isso atingindo até aqui a Terra. E outros planetas, né, do sistema solar. Então o hidrogênio ele tem uma grande capacidade de geração de energia. Só que tem um problema. Pelo menos aqui no nosso planeta, naquilo que o ser humano conhece, o hidrogênio ele sempre está associado a outros elementos. Então, por exemplo, você tem H, que é o hidrogênio, o símbolo do hidrogênio na tabela periódica, H2O, água. Ou então você tem CH4, metano, né? Então o hidrogênio ele sempre está associado a outros elementos. Você precisa separar o hidrogênio desses outros elementos. Só que isso gasta uma grande quantidade de energia. E essa energia, para separar o hidrogênio, ela vem da queima de combustíveis fósseis. Então o modelo que nós temos hoje para a geração de energia a partir de hidrogênio não é lá um modelo tão sustentável, porque para você poder separar o hidrogênio, você tem que queimar combustíveis fósseis para ter a energia que permita essa separação. E aí algumas empresas estão desenvolvendo a tecnologia do hidrogênio verde. Qual é a diferença do hidrogênio para o hidrogênio verde?
essa separação de hidrogênio, para que ele possa ser utilizado para a geração de energia, seria feita usando energia proveniente de fontes renováveis e limpas. Então esse hidrogênio, que tem um grande potencial de geração de energia, ele seria obtido, a sua separação seria realizada sem que você tenha, melhor dizendo, a queima de combustíveis fósseis. É esse o hidrogênio verde, é um hidrogênio, portanto, sustentável. E o estado do Ceará, pelo menos foi anunciado, um investimento de uma usina de hidrogênio verde aqui no PECEM, mais especificamente no nosso querido estado do Ceará, né? Isso faz com que o Ceará adquira mais um destaque em termos de uma energia limpa. E o hidrogênio é limpo, Davi? Quando a gente gera energia a partir do hidrogênio, ele é limpo? É. O que causa poluição hoje em termos de hidrogênio é porque você separa ele queimando combustíveis fósseis. Quando você começa a separar essas moléculas de hidrogênio sem ter que queimar combustíveis fósseis, aí vai ser um hidrogênio limpo. A BMW, por exemplo, meu povo, aquela marca famosa de carros alemães, a BMW está desenvolvendo, inclusive em estágio já bastante avançado, um carro que é movido a hidrogênio. Dentro do motor do carro não há um processo de combustão, é um processo químico, que faz com que o hidrogênio libere energia, que portanto faz o carro andar, e sai pelo escapamento H2O, água. É o produto final, liberado pelo escapamento do carro. Então é uma fonte limpa e é considerada por muitos a fonte de energia do futuro que poderá resolver ou pelo menos amenizar, mitigar, estava doido para usar essa palavra bonita, os efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas. Então perceba, lá no nosso edital, tópico de meio ambiente, tem lá perspectivas globais, nacionais e locais. Falou em local, nós estamos nos referindo ao estado do Ceará, né, que é onde a prova será realizada. E nessa perspectiva, o estado do Ceará tem destaque em termos de algumas fontes limpas e renováveis, com destaque para eólica, solar, marés e ainda, agora, embora ainda vá se iniciar esse processo, o aproveitamento do hidrogênio a partir do que nós estamos chamando hoje de hidrogênio verde. Então é isso, meu povo. Continuem estudando, foco nessas questões ambientais, deem uma olhadinha nesses assuntos que nós discutimos hoje. Qualquer necessidade, nós estamos à disposição, @Prof. Davi Costa, lá no Instagram. Vamos embora, é nóis, tamo junto, valeu, tchau, tchau, falou!